Adorote devote, latent salutas, que subis figuris, vere latitas, tibi secor merum, totum subjici, quia te contemplans, totum defici. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. onde beneficiados pelo sangue de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito bem, sejam bem-vindos. Hoje iniciamos uma série de aulas a respeito da história da Igreja, principalmente nos primeiríssimos séculos. São aí uma linha de tempo de 500 anos, né? Então é impossível esgotar o tema em uma hora e meia. Então resolvi dividi-las em 3 partes, tá? Então esta é a primeira parte de 3 e vou falar justamente sobre os primeiríssimos passos, primeiríssimos anos da Igreja, tá? Principalmente ali na era apostólica. Depois trataremos, alguns sábados seguintes, trataremos sobre o período, a era pós-apostólica, que justamente são aqueles padres, aquelas personalidades que conheceram os apóstolos. Dentro dessa era pós-apostólica, trataremos também sobre as perseguições do Império Romano, os martírios que sucederam. Depois, um outro sábado, trataremos sobre a questão das primeiras heresias cristãs, né? Gnosticismo, arianismo, entre outros, e os concílios que refutaram essas heresias. E aí concluímos essa primeira parte de história da Igreja nos primeiros séculos, né? E os outros sábados vindouros, com a nossa programação, a programação do Instituto, trataremos sobre a Idade Média, a Igreja na Idade Média, a Idade Moderna e assim por diante. O grande pensador, parafraseando ele vai dizer assim que há 100 pessoas que odeiam a Igreja Católica, mas há milhares que odeiam o que pensam ser a Igreja Católica. Ou seja, as pessoas, elas não odeiam a igreja como tal, mas odeiam sim a caricatura que fizeram dela. Tá? Fizeram um boneco, um espantalho, e todo mundo odeia aquele espantalho, mas aquilo que significa aquele espantalho não é a Igreja Católica. Ok? Então, para a gente poder entender que a história que nos foi contada, ela foi muito mal contada, e a gente nós vamos aqui tratar um pouco sobre esta beleza dessa grande mãe, né, chamada Igreja Católica. Mas, para falar da história da Igreja, é preciso entender o que é a Igreja. Por quê? Todos os domingos, nos levantamos na Santa Missa e dizemos o quê? Creio na Igreja Católica. Isto é, a Igreja, ela é objeto de fé. Ok? Ela é objeto de fé. E aí você pode dizer assim, Cleison, mas você tem uma visão muito romântica da Igreja. Nós sabemos que por parte dos infiéis da Igreja, sabemos que por causa dos traidores da Igreja, muita coisa aconteceu. Né? Mas as pessoas têm a tendência de pegar o que esses traidores fizeram e dizer isso aqui, generalizar e dizer, não, essa é a Igreja Católica, mas não é. Ninguém, ao escrever a história da arquitetura, vai escrever a partir dos prédios das construções que caíram, que ruíram, que não deram certo. Pelo contrário, vão começar pelas construções que deram certo. Ok? Então, vamos aqui tratar das pessoas que deram certo, daqueles que foram fiéis à Igreja, e não dos traidores. Eu não vou começar a falar da história da Igreja partindo de Judas, porque sempre haverá Judas no seio da Igreja, dentro
dos membros da igreja. Sempre haverá Judas. Mas eu não vou começar a contar a história da igreja a partir de Judas, mas a partir dos 11, ok? Então, em nome de um, eles esquecem todos os 11, né? Mas aqui a gente vai trazer justamente essas virtudes heróicas desses primeiros cristãos que construíram uma base sólida, né, para chegarmos até aqui hoje. Então, para entender a igreja, até para entender também esse período, esses períodos, esses traidores, os períodos sombrios que a igreja teve que enfrentar por causa dos traidores dela, da fé da igreja, é de salutar importância entendermos o que seja a igreja, ok? Porque a igreja ela não é uma agremiação, como dizia o então cardeal Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI. A igreja não é uma agremiação, não é uma instituição simplesmente humana, não é uma instituição que as pessoas se juntam, pronto, isso aqui é a igreja, mas a igreja é muito mais do que isso. Ou seja, a igreja ela tem uma realidade mais invisível do que visível. Então a igreja, ela é, pelas palavras paulinas, pelas palavras de São Paulo, a igreja é o corpo místico de Cristo. Aqui eu vou trazer várias passagens bíblicas para falar a respeito da igreja católica, tá? Sabemos que não precisamos usar somente as Sagradas Escrituras, porque para nós católicos, as Sagradas Escrituras não é a única fonte de revelação, ok? Para o protestantismo, que traz a sola Escritura, somente as Escrituras, ele só tem as Escrituras como a fonte da revelação, né? Mas o catolicismo não. Temos a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Temos as Sagradas Escrituras e a Sagrada Tradição como fonte de revelação, a fonte de revelação usada por Deus. Porque se você diz que a Sagrada Escritura é a única fonte de revelação e, em nome disso, você rejeita a tradição, então você está no barco furado. Porque foi através da Sagrada Tradição que as Sagradas Escrituras foram escritas, foram feitas. Então, se você rejeita a Sagrada Tradição, você está no barco furado, ok? Por quê? Porque tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento foi escrito graças à tradição. Especificamente aqui falando do Novo Testamento, foi a partir da pregação apostólica, da pregação passada oralmente, em que as pessoas sentiram a necessidade, os evangelistas, os agiógrafos, sentiram a necessidade de escrever, de pegar aquela pregação e escrevê-las. Até porque nosso Senhor disse pregai por todo o mundo, né? Ele não disse escrevei, mas a igreja ao longo dos séculos, ao longo dos anos, sentiu a necessidade de colocar isso por escrito, ok? Então, a Sagrada Escritura existe graças à Sagrada Tradição. Então, não podemos, de forma alguma, cancelar uma em detrimento da outra, não. As duas fontes de revelação de Deus para nós é Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Até porque até a Bíblia mesmo diz que nem tudo está nela, né? No final do Evangelho de São João, diz que Jesus fez muito mais coisas por aí afora que nenhum livro conteria isso, né? Os feitos de Nosso Senhor. Então, nem tudo está nela. Tá? E quando pergunta-se o seguinte, como um amigo do Scott Hahn, o Dr. Scott Hahn perguntou, né? Aliás, o Dr. Scott Hahn perguntou ao amigo, quem é o sustentáculo e a coluna da verdade? O protestante amigo dele disse prontamente, encheu o peito e a boca e disse, a Bíblia. A Bíblia, né? E aí o Scott Hahn disse, por que a Bíblia diz que não é ela, e sim a igreja? É a igreja, e veremos aqui, é a igreja que é a coluna e o sustentáculo da verdade. Então vamos pegar aqui, porque sabemos que há muitos protestantes que porventura também ouvirão esta palestra, esta aula,
Então vamos usar aqui também muito das Sagradas Escrituras, como também da Sagrada Tradição, ok? Mas vamos provar biblicamente o que é a igreja. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do 3 ao 5, acontece algo tremendo, né? Que é a conversão de São Paulo. O que acontece aqui? São Paulo, como um fariseu zeloso, ardia em zelo pela lei, São Paulo, em nome e pensando fazer a vontade de Deus, pensando estar sobre as ordens de Deus, ele consegue carta branca do Sinédrio, do Conselho dos Anciãos, para ir a Damasco, perseguir e prender e até matar os cristãos que estavam em Damasco. Ok? Então ele vai. E acontece algo assim que muda a vida de Saulo, que se passará a ser chamado Paulo para sempre. Quando ele estava a caminho de Damasco, durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9, do 3 ao 5. Por que eu trouxe esse texto aqui para nós? Quem é que Saulo estava perseguindo? Ele estava perseguindo as pessoas que seguiam Cristo. Ou seja, eles estavam perseguindo as pessoas que estavam no caminho. Ou seja, os cristãos. Saulo, aliás, estava perseguindo a igreja. No entanto, Jesus disse para ele o seguinte: porque tu me persegues. Saulo estava perseguindo para prender Jesus e matar Jesus? Não. Ele estava perseguindo a igreja. No entanto, Jesus, ele se assemelha à igreja. Aliás, Jesus aqui, vamos traçar um sinal de igualdade. Jesus é igual à igreja. Perseguir a igreja é perseguir o próprio Jesus. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir desse acontecimento com Paulo, ele vai desenvolver a doutrina. E lá em Coríntios, escrevendo uma carta aos Coríntios, vendo essa realidade de que Cristo disse: porque me persegues, perseguindo a igreja, está perseguindo o próprio Cristo. Ou seja, Cristo é igual à igreja, ok? Paulo ele vai desenvolver uma analogia brilhante a respeito da eclesiologia. Paulo, no capítulo 12, versículo do 12 ao 13, vai dizer: porque como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Ou seja, ele está dizendo que nós somos o corpo de Cristo. Há o corpo de Cristo que é a igreja, e nós, que somos muitos, que estamos enxertados nesse corpo que é a igreja, somos os membros desse corpo. Porque fomos batizados num só Espírito. Portanto, fazemos parte do mesmo corpo. Ele continua dizendo assim, no capítulo 12 do 1 Coríntios, versículo 20: há, pois, muitos membros, mas um só corpo. Então, claramente, Cristo não tem outros corpos. Cristo só tem um corpo. Ok? Cristo não é uma cabeça com vários corpos. Né? Ele só tem um corpo. No 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 27, São Paulo vai dizer ainda: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 18,
ele vai dizer, São Paulo ainda, ele é a cabeça do corpo. Ele, Jesus, tá? É a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Colossenses 1:18. Em Efésios 1, 22, 23, São Paulo vai dizer, e sujeitou a seus pés todas as coisas, e o constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas sobre todos os aspectos. Ele diz que a igreja, que é o corpo de Cristo, é o receptáculo daquele que enche todas as coisas sobre todos os aspectos. Veja só que bonito, né? Essa visão de São Paulo sobre a eclesiologia, sobre a igreja. Efésios 5:23, pois o marido é a cabeça da igreja. Aliás, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então a igreja, meus queridos, ela não é uma agremiação, mas ela é o corpo místico de Cristo. Ok? A igreja, ela é a continuação de Cristo na terra. Porque Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu e foi ao Pai. E deixou o seu corpo aqui na terra. Deixou a sua igreja aqui na terra para continuar a sua obra. Ok? Então, o corpo de Cristo está atuante, está vivo. A igreja ela é viva. A igreja ela é orgânica. A igreja é o corpo de Cristo. E se é o corpo de Cristo, ela é infalível, ela é indestrutível. Oi? E santa. Porque o corpo de Cristo é santíssimo. Ok? Somente a igreja, somente nela, somente ela contém a verdade. Onde é que encontramos isso? João capítulo 16, versículo 13a. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Deixa eu dizer aqui, de forma bem cheia, com uma boca assim bem cheia. O Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Não tem meio termo. Toda é toda. Ok? Por isso que, como católicos, temos que crer, somos obrigados a crer no todo da igreja, porque toda a verdade está com ela. Palavras do Papa? Não. Palavras minha, Relis Mortal? Não. Palavras do próprio Cristo. Ok? O Espírito da verdade ensina-vos a toda a verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Paulo vai dizer que a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, a coluna, aquilo que sustenta, aquilo que não deixa ruir, não deixa que caia, a coluna e o sustentáculo da verdade chama-se igreja. Ok? Efésios capítulo 3, versículo do 10 ao 11. Assim, doravante, os principados e as potestades celestes conhecem, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o projeto eterno que ele executou no Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus e do projeto eterno que ele executou se dará a conhecer. Né? É por meio da igreja. Aqui é interessante analisarmos o seguinte. No início ali da igreja, na inauguração dela, né, em Pentecostes, mais para frente a gente vai tratar isso, porque no capítulo 1 e 2 de Atos dos Apóstolos, tem, assim, com tamanha beleza, a realidade que a igreja de Cristo ela tem que ser una, santa, católica e apostólica. Tá?
Então, mais para frente, quando a gente entrar propriamente na história da igreja, onde falarmos um pouco sobre o evento de Pentecostes, vamos ver que necessariamente para ser igreja de Cristo ela tem que ser una, santa, católica e apostólica, tá? Mas aqui vamos dar um gostinho, né, como um prelúdio daquilo que trataremos ao falarmos de Pentecostes. A igreja de Cristo, ela tem que ser una. E onde encontramos isso nas Sagradas Escrituras? João capítulo 10, versículo 16. Jesus vai dizer: haverá um só rebanho e um só pastor. Ok? Então, esse pastor que é Cristo não tem vários rebanhos, ele só tem um rebanho. João 17, 21, 23. Jesus vai rezar ao Pai, vai pedir ao Pai, vai fazer uma oração ao Pai dizendo: para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviaste e o amaste, como amaste a mim. Como é belo olharmos para a igreja, que é una, a igreja católica, e vermos que a fé que eu professo aqui, como igreja particular de Fortaleza, é a mesma fé daquele que está numa igreja particular lá na China, lá no Japão, lá no Oriente, lá nos Estados Unidos, lá no México. Eles professam uma só fé. A unidade da fé. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele une. Ok? A característica do Espírito Santo é a unidade. E Jesus, ele está pedindo ao Pai para que sejamos um. Então, você olha para as denominações protestantes e chega a casa, sei lá, de 10 a 20 mil denominações. Um protestante, ele não pode falar pelo protestantismo. Não pode. Aquele que é da presbiteriana não pode falar em nome do protestantismo. Ele pode falar em nome da presbiteriana, mas do protestantismo não. Porque os protestantes estão divididos em milhares e milhares e milhares e milhares de denominações. Cada um contra a doutrina do outro. Ou seja, eles não têm unidade da fé. Eles vivem em constante divisão. Por isso que divide-se aqui, uma outra igreja ali uma outra, queira dizer, chamada, né, uma pseudo-igreja é criada aqui e acolá. Ou seja, a oração de Cristo, ao olhar para essa realidade, ela está, ao olhar para essa realidade da unidade, a oração de Cristo, será que ela não foi atendida pelo Pai? Foi. Quando olharmos para o protestantismo, nós veremos que essa realidade dessa oração de Cristo não é realidade aqui. Mas quando olhamos para a Igreja Católica, vemos que há sim unidade. Unidade na doutrina, unidade na fé. Tá ok? Então vemos que a oração de Cristo ao Pai para que sejamos um, ela está plenamente realizada na Igreja Católica. Efésios capítulo 4, versículo do 4 ao 6, São Paulo vai dizer: sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Ou seja, se há um Deus, então, necessariamente, haverá uma só igreja. Se há uma cabeça, necessariamente, um só corpo. Ok? A igreja ela é santa. Capítulo 1, versículo 4 de Efésios, São Paulo vai dizer: e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Ou seja, a igreja
militante, aquela que milita aqui na terra, ela é uma comunidade de santos, daqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, uma Assembleia Santa reunida em torno do sagrado, ok? Um povo santo. Vamos ver aqui para frente essa passagem nas Sagradas Escrituras também. Eclesia é uma Assembleia Santa que se reúne em torno do sagrado. Efésios 2,19. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Colossenses 1,22. Eis que agora ele vos reconciliou pela morte do seu corpo humano, para que vos possais apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis aos olhos do Pai. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. 1 Pedro 2,9. Então, a igreja ela é santa, por quê? Porque é constituída por aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, os santos que estão aqui na terra militando, aqueles que estão no purgatório padecendo, mas que já estão salvos, e aqueles que estão gozando das bem-aventuranças no céu. A Igreja Católica, ela é essa realidade. Por isso que eu disse no início que ela tem uma realidade muito mais invisível, porque a igreja é triunfante no céu, padecente no purgatório. Então tem milhares e milhares e milhares e milhares, né? Porque não é só, a igreja não é somente as almas dos santos que estão no céu, no purgatório, e das pessoas que aqui na terra estão, mas também os anjos se incluem aqui, né? Então a igreja é essa realidade. Por isso que chamamos comunhão de santos, por isso que chamamos corpo místico de Cristo, porque essa realidade espiritual é realidade humana. Isso é a igreja. Então ela é muito mais do que essa agremiação que muitos pensam. Ela é católica. E disse-lhe Jesus em Marcos capítulo 16, versículo do 15 ao 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A igreja de Cristo, a igreja para ser de Cristo, ela tem que ser essencialmente católica. Ou seja, universal. Não a do reino de Deus, né? Porque o reino de Deus é uma igreja local, uma pseudo-igreja que nasceu aqui, está em alguns países, mas continua sendo a igreja de Edir Macedo. Mas a igreja de Cristo, para ser de Cristo, ela tem que ser católica, ou seja, para todos, universal, que abarca, né? Essa é a realidade de todo mundo. Porque Cristo disse ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E disse ainda, Mateus 28, 18, 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, igreja, essa é a realidade. E ela tem a missão de ensinar e de pregar o evangelho para todos, para toda criatura. Por isso que, no período das grandes navegações, principalmente os portugueses, ao empreender, né, com grande ousadia as navegações para desbravar outros povos, outras terras até então desconhecidas, eles tinham no coração, eles tinham como um motor, eles tinham como que um fogo que ardia a necessidade de levar o evangelho para onde fosse. Por isso, quando os portugueses chegavam nas terras
pela primeira vez, fincavam ali a Santa Cruz, celebravam a missa, catequizavam aquelas pessoas nativas. Por quê? Porque muito mais do que obter riquezas, espólios e tudo mais, eles tinham no coração um movimento de pregar e de levar a verdadeira fé para todos os povos, porque foi isso que Jesus mandou. Por isso que o Papa dava a indulgências plenárias para aqueles que iam para as missões das navegações, como também dava para aqueles que iriam para as cruzadas. Porque muitos que empreendiam nesse movimento de ir descobrir outras terras, era um caminho muitas vezes sem volta, né? Ou seja, eles iam sem saber se voltava. No entanto que o salário deles eram adiantados e dava para as famílias deles, porque eles não sabiam se voltariam, né? Eles iam para o martírio. Da mesma forma que os cruzados iriam defender a Terra Santa, o Papa dava lá a absolvição e a indulgência plenária também dava para esses grandes navegadores, né? Que graças a eles, hoje, temos o conhecimento da verdade, né? Porque os índios, mas a igreja, ela destruiu a cultura, né, dos povos indígenas. Que absurdo! Você já escutou isso também, né? Aí vamos estudar um pouco e veremos qual a cultura. Qual era a cultura dos índios, por exemplo, dos maias, dos astecas, dos incas, dos índios daqui de Fortaleza, praticava sacrifícios humanos, canibalismo. É essa cultura que a igreja fez desaparecer? Bendito seja Deus. Os índios têm direito, assim como eu tenho, assim como eu tive direito de saber sobre o Cristo, sobre aquele que deu a vida por mim, sobre aquele que se entregou por mim, que me libertou da escravidão. Os índios também têm esse dever. E os índios também têm esse direito de conhecer o belíssimo, o mais belo de todos os homens, o Cristo Jesus. Eles têm esse direito. Então a igreja sabe disso. E ela sabe que a voz de Cristo está ecoando, dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E inúmeros foram os mártires que morreram, inclusive, por vítimas de canibalismo e tudo mais, por anunciar, né, as Sagradas Escrituras. Essa palavra católica, ela vai ser encontrada na Bíblia dessa forma, né? Assim, no sentido geral, universal, da fé una e universal. Mas a primeira vez que encontramos isto registrado em documento, documentado, primeira vez que encontramos a palavra católica, né, na história da humanidade, se deu em 107. Preste atenção, por volta do ano 100. João, apóstolo de Jesus Cristo, morreu por volta do ano 100. E no ano 107, aproximadamente, Santo Inácio de Antioquia, que conheceu diretamente e foi sagrado bispo pela mão dos apóstolos, provavelmente pela mão de Pedro, pelas mãos, imposição das mãos de Pedro. Santo Inácio conheceu os apóstolos. Ele disse o seguinte: onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Enquanto a igreja estava ali entre os 12, em Jerusalém, era chamado aqueles que seguem o caminho. Depois, os cristãos, a igreja, ela foi expulsa de Jerusalém pelos judeus e ela começou a se espalhar. Chegou em Damasco, chegou em Antioquia. Daí começou a se expandir. E já no ano 107, ela já estava numa grande abrangência de território. E já aí, por volta do ano 100, ela já era chamada católica
Porque ela estava em todos os lugares. Ok? Era chamada antes do caminho, dos irmãos. Na medida que ela foi crescendo, na medida que ela foi chegando, obedecendo a voz do pastor que disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho, ela passou a ser chamada católica. E temos aqui já esse indício, aqui, já essa premissa, né? De Santo Inácio de Antioquia, que foi sucessor de Pedro na cátedra de Antioquia, hein? Ou seja, Pedro, a sede da igreja primeira foi em Jerusalém, depois em Antioquia e depois chegou a Roma. Ok? Em Antioquia, Pedro deixou lá o Santo Inácio para ser bispo de Antioquia. A igreja ela é apostólica. Ou seja, para ela ser igreja de Cristo, ela tem que ser apostólica. Mateus 16, 18, 19. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Para um judeu que lê essa passagem, como é que um judeu interpretaria essa passagem de Mateus, capítulo 16, versículo 18 ao 19? Geralmente, para dizermos assim que a Igreja Católica é a igreja fundada por Cristo, nós dizemos esse capítulo de São Mateus 16, desse versículo 18, 19, quando diz: edificarei a minha igreja, pronome possessivo, singular, a minha igreja, não as minhas, a minha. Então, assim, existe uma. Mas para um judeu, quando lê isso, ele vai ver claramente o seguinte: ele vai ver claramente o primado de Pedro. Ele vai ver claramente que Cristo deixou alguém para cuidar de sua igreja aqui na terra. Por quê? No reino do povo judeu, quando o rei saía para a guerra, ele deixava as chaves do seu reino para o seu primeiro-ministro. E o seu ministro, que era o primeiro-ministro, tomava conta do reino enquanto o rei estava fora. Jesus, quando diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, Jesus está dizendo: olha, eu vou e você fica aqui tomando conta do meu reino. E ficou esta missão para Pedro e seus sucessores, porque Pedro iria morrer, obviamente. Os seus sucessores também, né? As pessoas, os homens que iriam suceder Pedro, herdariam essas chaves, porque o Senhor ainda não voltou. Enquanto ele não voltar, há um chefe visível, há uma cabeça visível, que é o Santo Padre, o Papa. Ok? Ele é detentor das chaves. As chaves que abre e que fecha, que liga e que desliga. Quando Jesus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares aqui na terra será desligado no céu, Jesus está dando a Pedro, Jesus está dando aos papas o dom da infalibilidade. Por quê? Pergunto: no céu, pode haver algo de errado? Absolutamente não. Porque no céu há a verdade absoluta. Não tem erro. Então, se Pedro ligar alguma coisa de errado aqui, no céu vai ser ligado. Ora, se no céu não pode haver nada de errado, Pedro não pode ligar nada de errado aqui na terra. Então, a igreja ela é infalível quando se trata de doutrina e de moral. Duas coisas que é essencial para mim e para a tua salvação. Doutrina e moral, ela é infalível, não erra. Tá? Então, os papas, né, de Pedro até Francisco, 266, salvo engano, eles tiveram e têm
com o Papa essa chave de desligar e de ligar. Essa infalibilidade, esse magistério petrino, né? Quando ele utiliza as chaves, ok? Quando é que ele utiliza as chaves? Quando faz algum decreto ex cátedra, quando ele usa dessas chaves, né, para afirmar algum dogma, alguma verdade de fé, ele está utilizando a chave, dizendo: é isso aqui que nós cremos, é isso aqui que está contido no depósito da fé. Outra prova da sucessão, né? Outra prova do primado de Pedro como primeiro papa, porque os protestantes negam que Pedro foi o primeiro chefe da igreja. Isso é um absurdo, porque é só ler com carinho, né? É só ler direito as Sagradas Escrituras, você vai ver isso aqui claramente. No capítulo de João, no capítulo 21, versículo 17, perguntou-lhe pela terceira vez Jesus: Simão, filho de João, amas-me? Ele já tinha perguntado 2 vezes, está perguntando a terceira. Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez: Amas-me? Porque ele lembrou, porque foi 3 vezes. Ele lembrou que negou Cristo por 3 vezes. E por 3 vezes Jesus disse: Pedro, tu me amas? Então Pedro disse: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, Jesus confirma Pedro como aquele que apacentará as suas ovelhas. Porque Jesus, ele irá voltar ao Pai. Então disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Está dando a Pedro aqui, mais uma vez, confirmando a chefia, né? Outra coisa que, para a Igreja de Cristo ser realmente a Igreja de Cristo, que ela tem que ser apostólica, temos aqui um dado aqui bem interessante. Apocalipse 21, 13 ao 14. Onde João ele vê a cidade santa, a Jerusalém celeste, que é a imagem da igreja. Jerusalém celeste é a imagem da igreja. Quando ele vê aquela Jerusalém celeste, ele vê o templo, o que João vai ver? Ao oriente havia 3 portas. Ao setentrião, 3 portas. Ao sul, 3 portas. E ao ocidente, 3 portas. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, para cada... Aqui a gente prova que ela é católica e apostólica. Para cada posição, norte, sul, leste, oeste, haviam 3 portas. Ou seja, a igreja ela é católica, ela é universal. Está apontando para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E os fundamentos dela são 12. Nesses fundamentos, nessas colunas, nesses alicerces, está o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, a igreja de Cristo ela tem que ser apostólica. Ok? Aqui, a gente podemos, né, nos deleitar que ela é romana. Ou seja, a sede da igreja verdadeiramente está em Roma. Ah, mas Jesus foi judeu. A igreja começou em Jerusalém, dizem os protestantes. Eles não aceitam que a sede da igreja esteja em Roma, porque eles veem Roma como aquela grande Babilônia prostituta de Apocalipse. Tá? Então ele diz: não, é a Babilônia que está em Roma. Então eles não aceitam de jeito nenhum que a sede da igreja esteja em Roma. Mas a igreja de Cristo, a sede da igreja de Cristo, como eu disse para vocês, Jerusalém, Antioquia e Roma. É interessante notar o seguinte: quando lemos os Atos dos Apóstolos, vemos com toda clareza o caminho da igreja. Os Atos dos Apóstolos começa em Jerusalém e termina em Roma. Capítulo 28, Paulo chega em Roma, acabou-se os Atos dos Apóstolos. Ou seja, há um caminho, começa em Jerusalém e termina em Roma. Ok? Vamos ver que a comunidade de Roma, a igreja de Roma, a igreja particular de Roma, e aqui cabe explicar um pouco essa confusão também que os protestantes fazem a respeito de igreja. Como diz lá, os Atos dos Apóstolos mesmo diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E quando a gente fala de igreja,
Eles vêm com todas as pedras na mão dizendo, mas igreja de pedra não salva. E não sei o que, pois eles têm uma confusão tremenda na mente, porque eles não entendem o que seja igreja, ok? Há 3 tipos de igrejas. A igreja com I maiúscula, essa que eu estou tratando com você, corpo místico de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo e tudo mais, né? Una, Santa Católica Apostólica, igreja com I maiúsculo. Vemos isso amplamente documentado nas Sagradas Escrituras, essa igreja com I maiúsculo. Temos as igrejas com I minúsculo, que são as igrejas particulares, seja a igreja de Tiatira, Filadélfia, as 7 igrejas do Apocalipse, né? A igreja de Roma, de Colossos, né? A igreja dos Tessalonicenses. Essas igrejas que nada mais, nada menos são dioceses. Igreja de Fortaleza, igreja de Olinda e Recife, igreja do Rio de Janeiro, igreja de São Paulo, são dioceses. Os apóstolos, quando eles iam pregando, eles iam fundando comunidades. E essas comunidades, essas assembleias, eram chamadas igrejas, com I minúsculo. Mas todas essas igrejas, elas estavam em obediência a uma igreja, uma diocese, a igreja de Roma. Vamos ver isso mais para frente. Que a igreja de Roma, ela foi eleita, a predileta para presidir todas as outras na caridade. Vemos isso também nas Sagradas Escrituras, tá? Porque a comunidade de Roma, ela é muito elogiada pelos apóstolos. Ela é elogiada por Pedro, ela é elogiada por Paulo. Isso a gente vai ver aqui, por exemplo, nas cartas de Paulo. Quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo, ele ainda não chegou em Roma, tá? Ou seja, de alguma forma, alguns cristãos que se dispersaram chegaram até Roma e lá fundavam, lá começaram a pregar o Evangelho. E já tinha uma comunidade lá. Alguns dizem que Pedro foi primeiro que Paulo, né? Mas não sabemos com toda certeza. Mas sabemos que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele ainda não tinha ido a Roma. No entanto, que ele mesmo diz, né? Quero ir ter convosco. Meu coração deseja muito vê-los, né? Porque Paulo ainda não chegou a Roma quando ele escreve essa carta. Romanos capítulo 1, versículo do 7 ao 8. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo mundo é preconizada a vossa fé. Olha só, em todo mundo é preconizada, é difundida a fé dos romanos. Depois isso vai se encaixar na nossa cabeça, no nosso coração, o porquê a sede da igreja está em Roma, tá? Mas vamos ver aqui que as coisas estão se encaminhando. Roma, no futuro, será o coração da igreja. Por todo mundo é preconizada a vossa fé. Romanos capítulo 1, versículo do 7 ao 8. E Romanos 16, 20. O Deus da paz, em breve, não tardará a esmagar Satanás embaixo dos vossos pés. Eita! É para qualquer protestante rasgar as vestes, não? O Deus da paz, em breve, não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Ele está dizendo à comunidade e à igreja de Roma, tá? Nos Atos Apóstolos, Cristo vai dizer assim, olha, na noite seguinte, apareceu-lhes o Senhor e lhe disse, Atos 23, 11, coragem. É Cristo aparecendo para São Paulo e dizendo, coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém. Assim importa também que o deis em Roma. Assim importa. Em outras traduções está assim, é necessário que testifiques em Roma. É necessário, é preciso, em outras traduções, que deis testemunhos de mim em Roma. Ok? É preciso, é necessário.
Agora veja só que interessante. O Paulo vai gostar disso aqui, com toda certeza. Há uma relação aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 38 a 43, com Romanos, capítulo 11, versículo 17 ao 19. Há uma relação aqui bastante interessante. Isso falando da predileção, da eleição da Igreja de Roma. Mateus 21, Jesus vai contar uma parábola. Ele vai dizer assim: os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro. Matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no por fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele aqueles lavradores? Respondeu-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará a sua vinha a outros lavradores que pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes as Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. E isto é obra do Senhor e admirável aos nossos olhos. Salmo 117, versículo 22. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Olha o que Jesus está dizendo. Quem são os lavradores? Os judeus. Foi dada aos judeus a honra e a missão de tratar e de cuidar da vinha. Só que eles mataram o filho do agricultor, do dono da vinha. E Jesus vai dizer: por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo. Será dado a um povo estranho, estrangeiro, que produzirá frutos dele. É tirado dos judeus e dado a um povo que não é judeu. Romanos capítulo 11, versículo 17 e 19. Paulo vai dizer: se alguns dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, foste enxertada em seu lugar, e agora recebe seivas da raiz da oliveira. Veja bem, se alguns dos ramos foram cortados, aqueles ramos daquela videira foi cortada, porque não acolheu. E se tu, oliveira selvagem, ou seja, uma outra planta que não faz parte da vinha, foi enxertada em seu lugar, e agora recebe seiva da raiz da oliveira, não te envaideças nem menosprezes os ramos, pois, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás talvez: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertada. Ou seja, o ramo foi cortado e a oliveira selvagem, ou seja, os gentios, nós fomos enxertados nessa oliveira que é o povo judeu, né? A fé judaica, porque Deus revelou-se primeiramente a eles. Ou seja, eles continham a verdade, eles tinham a verdade, mas eles rejeitaram o príncipe da paz. Mas essa eleição não foi tirada, obviamente, porque a eleição de Deus ela não é tirada. Por isso que São Paulo adverte: olha, vocês são enxertados nessa oliveira, fomos enxertados. Não podemos nos gloriar porque bebemos da seiva, dessa raiz, né? Dessa revelação que foi dada aos judeus. Mas nós foi cortado alguns ramos, mas fomos enxertados a essa oliveira. E aqui fala claramente, né? E ele está dizendo aqui para a comunidade dos romanos, hein? Quando ele diz fostes enxertados, ele está falando para a comunidade de Roma. Ou seja, a sede da igreja já não é em Jerusalém. A sede da igreja agora é em Roma. Ok?
Aqui é interessante, ó, em Hebreus capítulo 13, versículo 24, não sabemos quem é o autor sagrado da carta aos Hebreus. Muitos dizem que é São Paulo, outros dizem que é São Lucas. Tem uns estilos, né, no escrito, na forma de escrita, na forma de dizer, que combina muito com São Paulo, combina muito com São Lucas. Outros dizem que Paulo ditou a carta e Lucas escreveu. Muitas cartas de São Paulo foi ditada. No entanto, que algumas cartas ele diz assim: escreva a próprio punho, para as pessoas saberem que é ele que está escrevendo. A próprio punho estou escrevendo, né? Mas muitas vezes ele estava na prisão, não podia escrever, então ele ditava. São Marcos escrevia, né? Foi discípulo inicialmente de São Paulo, depois se tornou discípulo de São Pedro. E Lucas, que foi o discípulo de São Paulo durante muito tempo, que escrevia muita coisa que São Paulo dizia. E, inclusive, o evangelho dele foi graças à pregação de São Paulo, à pregação dos apóstolos, que ele escreveu o evangelho, porque Lucas não habitou, não conviveu com Jesus. Ele escreveu o evangelho graças à pregação da igreja, né? Okay? Ele escreveu o evangelho graças a fontes oculares, que ele mesmo diz no início do evangelho de Lucas. Ele diz que ele foi fazer um estudo aprofundado. Então, coisas que ele fala sobre Nossa Senhora, ele só pode ter ouvido da boca de Nossa Senhora, né? Coisas íntimas, diálogo com o anjo, guardar todas as coisas dentro do coração e meditar. Ele só pode ter escrevido aquilo porque ele ouviu dela, ela falando que meditava esses acontecimentos no coração, o que o anjo falou, como o anjo fez. Então ele foi até ela. No entanto, que a tradição conta que uma das primeiras imagens pintadas de Nossa Senhora, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, foi pintada por São Lucas, né? São Lucas era um artista, pintor, médico. Então, não sabemos quem seja o autor sagrado da Carta aos Hebreus. Porém, sabemos que a Carta aos Hebreus foi escrita em Roma. A Carta aos Hebreus são instruções litúrgicas, preceitos para que a comunidade dos hebreus sigam. Ou seja, é uma catolicidade tremenda a Carta dos Hebreus. É lindo a Carta dos Hebreus, né? Vemos ali o que nós cremos. É belíssimo. O sacerdócio de Cristo, né? Ou seja, que não é o sacerdócio como no Antigo Testamento, como Arão, como os levitas, mas o sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque, que oferecia pão e vinho. E os sacerdotes da Igreja Católica, da Igreja de Cristo, oferecem pão e vinho. Então, uma coisa belíssima. Essa carta aos Hebreus, ela foi escrita em Roma. Roma dando instruções para os hebreus. Não é os hebreus, não é a Igreja de Jerusalém dando instruções para Roma, é Roma dando instruções para os hebreus. Como é que a gente sabe disso? Capítulo 13, versículo 24 dos Hebreus. Saudai a todos os que vos guiam e a todos os santos, os irmãos da Itália vos saúdam. Ou seja, nós que estamos aqui na Itália, vos saúdam. Ok? Então, da Itália, de Roma, que foi escrita essa carta para os hebreus. Pedro não foi a Roma, porque não tem na Bíblia. Ou seja, sim, eles esfacelam toda a história. Muitos dos protestantes, infelizmente, colocam na lixeira todos os dados e documentos históricos. Por quê? Porque não tem na Bíblia, né? Então a gente já viu que isso é um barco furado. Porém, tem sim, que Pedro esteve em Roma, né? Capítulo 1 de Pedro, versículo do 5 ao 13. A igreja escolhida da Babilônia. Quem é a Babilônia conhecida pelos cristãos na época? Roma. E vemos isso em Apocalipse. A igreja escolhida da Babilônia, a igreja escolhida da Babilônia, saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Pedro estava onde quando escreveu isso? A igreja escolhida da Babilônia vos saúda. Ele está escrevendo para alguém, para uma comunidade, e está dizendo que a igreja escolhida da Babilônia vos saúda. Ele só pode estar em Roma. E depois, temos aqui alguns documentos históricos dizendo isso. Por exemplo, São Clemente, que foi bispo de Roma no ano 96, João provavelmente ainda estava vivo,
preso na ilha de Patmos, em 96, ele foi o terceiro bispo, ele foi o terceiro papa da história da igreja, Clemente, que também atribui essa carta dos Hebreus que possa ter sido Clemente também, né, que escreveu. Mas não sabemos, né? São Clemente vai dizer, terceiro papa da história da igreja, no ano 96, lancemos os olhos sobre os excelentes apóstolos. Pedro foi para a glória que lhe era devida, e foi em razão da inveja e da discórdia que Paulo mostrou o preço da paciência, depois de ter ensinado a justiça ao mundo inteiro e ter atingido os confins do Ocidente, deu testemunho perante aqueles que governavam, e desta forma deixou o mundo e foi para o lugar santo. A esses homens juntou-se grande multidão de eleitos, que, em consequência da inveja, padeceram muitos ultrajes de torturas, deixando até nós magnífico exemplo. Santo Irineu, bispo de Leão, Santo Irineu, lhe conheceu São Policarpo. Quem foi São Policarpo? São Policarpo foi consagrado, foi sagrado bispo pelo apóstolo João. Ou seja, Irineu conheceu Policarpo, Policarpo conheceu João e João conheceu Jesus. Veja a sucessão apostólica. Santo Irineu, já no século século II e III, vai dizer no Adversus Hereses: assim Mateus publicou entre os hebreus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma, e aí fundavam a igreja. Okay? Então, aqui documento histórico de que Pedro e Paulo esteve em Roma. Oi? Mas não tem, dizem. Pois é, né? É o Zé Sazeré que diz que Pedro foi buscar a cabeça para baixo, né? Oi? É o Zé Cesaré. Eusébio de Cesareia. Isso, na escola eclesiástica, mas também no final do Evangelho de João, Jesus, o autor sagrado, o geógrafo, ele vai fazer referência de que tipo de morte Pedro vai sofrer, né? Ou seja, quando eras jovem, andavas para onde irias para onde querias, andavas para onde querias, porém, quando fores velho, outros te estenderão os braços e te levará para onde não queres. Estenderás o braço. Aí o evangelista diz, desse modo, indicou de que tipo de morte Pedro iria sofrer. É interessante que tem um lugar lá em Roma, que chamado Quo Vadis. A tradição, os costumes cristãos, eles dizem o seguinte: Pedro estava fugindo de Roma por causa da perseguição de Nero. Ao fugir, Pedro tem uma visão. Jesus está indo do lado contrário, está voltando para Roma. E aí Pedro diz, Domini, quo vadis? Senhor, para onde vais? E aí Jesus vai dizer, eu devo voltar para Roma para ser crucificado novamente. Pedro entende e volta e é crucificado. E ele quer ser crucificado de cabeça para baixo porque não é digno de morrer como seu Senhor, né? Então, aquele obelisco que está na Praça de São Pedro, né, com muita probabilidade, Pedro viu aquele obelisco ali, né? Ou aquele obelisco viu Pedro também, né? Mas é mais certo dizer que Pedro viu aquele obelisco que já estava ali no circo de Nero, tá? Salvo engano, aquele obelisco veio do Egito, tá? Então, só para quando a gente for falar nas outras aulas das perseguições, a gente vai tratar um pouquinho dessa questão que, por ocasião do ano petrino, o Papa, salvo engano, Pio XII, autorizou as escavações no Vaticano, tá? E, veja, Constantino mandou aplanar a colina do Vaticano. O Vaticano era uma colina que conhecida por dar vinhos muito ruins, né? Eram vinhos péssimos. E Constantino mandou aplanar a colina do Vaticano para construir a Basílica de São Pedro, né? Porque ele sabia que Pedro estava sepultado ali. Então ele não teria feito esse tremendo de aplanar uma colina, né? Quando Pio XII autorizou as escavações, viram uma urna, tá? Toda fechada,
Petrus eni, ou seja, Pedro está aqui. E quando abriram, viram restos mortais. Pelas datações, viram que era uma pessoa do primeiro século, uma pessoa já idosa, robusta, morreu por volta do ano 60, né? E a gente sabe que Pedro morreu por volta do ano 64, 67. Vestiam panos de linho, ou seja, tratava-se de alguém importante, porque claramente os cristãos tinham grande devoção a Pedro, né? E assim se cumpre literalmente aquilo que nosso Senhor falou, né? Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Ou seja, embaixo do altar-mor, em cima, aliás, melhor dizendo, em cima do túmulo de São Pedro, está o altar-mor do sucessor de Pedro, do Papa. Ou seja, em cima do túmulo de Pedro está construída a Basílica de São Pedro, a sede da Igreja Católica, né? Sobre ti edificarei a minha igreja. Vamos entrar aqui agora propriamente na história. A igreja também é anunciada no Antigo Testamento. Assim, você vai se debruçando, você vai se encantando cada vez mais. Tanto pelas parábolas, pelos salmos. Por exemplo, a Arca de Noé é um grande símbolo da igreja, né? Ou seja, só se salvaram do dilúvio aqueles que estavam dentro da arca. Ou seja, dentro da arca, dentro da igreja, há salvação, fora dela não há. Ou seja, só há caos e destruição, até o dilúvio. A Arca de Noé é uma prefiguração da igreja. Mas em Daniel há uma profecia de 4 reinos. E nessa profecia dos 4 reinos, o último é a igreja. Então veja só que coisa interessante. No tempo, Nabucodonosor teve um sonho estranho e Daniel interpretou esse sonho. E aí Daniel vai dizer, no tempo desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que jamais será destruído e cuja soberania jamais passará a outro povo. Destruirá e aniquilará todos os outros, enquanto que ele subsistirá eternamente. Foi o que pudeste ver na pedra, deslocando-se da montanha sem intervenção de mão alguma, e reduzindo a migalhas o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deus, que é grande, dá a conhecer ao rei a sucessão dos acontecimentos. O Senhor é bem exato, e sua interpretação é digna de fé. Ou seja, foi visto uma pedra que nenhuma mão humana lançou, que destruiu todos os reinos. Quais são os reinos que Daniel estava profetizando aqui? O reino babilônico, Nabucodonosor, o então rei. Depois veio o reino de Alexandre, tá? Do Alexandre Magno, que teve uma importância tremenda, a gente vai ver isso, para nós cristãos, para o desenvolvimento do cristianismo. Ele dominou praticamente o mundo conhecido na época. Depois, o Antíoco Epifânio, que é narrado, a gente vê sobre ele, podemos ler sobre ele no 1º e 2º Macabeus, né? Ele dominou Jerusalém. Aquela profanação da desolação que Daniel profetizou, né? Esse Epifânio, o Antíoco Epifânio, ele quis introduzir a imagem pagã de Zeus no templo, e isso aconteceu que os judeus se revoltaram, os judeus macabeus, o pai dos macabeus, se revoltaram tal, e aí expulsaram eles, porque ele queria helenizar à força o povo judeu, né? Trazer a cultura grega para dentro ali do povo judeu, e os judeus foram bastante resistentes, e aquilo ali chegou ao ápice quando viram a imagem de um deus pagão dentro do templo, né? E o outro é do Império Romano. Mas haverá uma pedra que vai derrubar todos esses reinos, e ela será indestrutível, jamais passará. Ora, a que instituição Jesus disse que era indestrutível? A que instituição que Jesus disse que as portas do inferno jamais prevalecerá contra ela? Que ela será indestrutível? A que instituição?
Eu te darei as chaves do reino dos céus, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, ela é indestrutível. Várias e várias tentativas de derrotá-la, de derrubá-la. Ou seja, nem o meu pecado, nem o pecado dos papas foi capaz de destruir essa igreja. Ninguém será. Ninguém será. Ela subsiste e ela existe. E ela continuará existindo até a eternidade. Ok? Por quê? Porque ela, quando Jesus voltar, se unirá em casamento com o noivo e viverá eternamente, né? Nessa união esponsal. Ou seja, a soberania jamais passará. Ela destruirá e aniquilará todos os outros. Todas as outras religiões falsas, todas as religiões pagãs. Tudo isso a gente viu que a igreja, né, ela cristianizou, ela mudou. Né? Então, essa pedra, essa rocha, essa pedra angular que é o Cristo. Pedro, tu és pedra, ou seja, a igreja, né? Essa pedra que rolou e... Ok? Então é belíssimo ver essa profecia de Daniel. Então é isso. Bem-vindos à Igreja Católica. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nós, pecadores, nunca e na hora da nossa morte. Viva Cristo Rei, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.